Olá, irmãos, vamos falar um pouco sobre Jesus? Vamos usar hoje Mateus 8:21. Certa vez Jesus estava andando com seus discípulos e um deles indicou uma condição para segui-lo. Ele disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Assim que ouviu essa frase, Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Por essa dura frase, podemos até achar que Jesus era desumano. Porém, quem o conhece bem sabe que ele tratava as pessoas com carinho e humildade, mas nunca mentia para elas, dizendo-lhes exatamente o que precisavam ouvir. Foi assim com o jovem rico e com a mulher samaritana, pois a intenção dele não era deixar todos felizes, mas salvos. Bem, vamos conhecer melhor essa história. O discípulo não estava pedindo autorização para enterrar o pai, já morto, mas estava pedindo para que Jesus esperasse até que o pai morresse para o seguir. Primeiramente, devemos entender o seguinte: a função de Jesus era salvar o perdido. Na concepção de Deus, quando você está perdido, você está espiritualmente morto. E foi por isso que Jesus disse ao discípulo: Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Ou seja, Jesus estava simplesmente dizendo: se você conhece onde está a vida, deve ficar perto dela. Ou seja, vivo espiritualmente. Aqueles que estiverem longe estão mortos espiritualmente. Assim que os mortos espirituais se preocupem com a morte física dos mortos espirituais para enterrá-los. Na mesma medida, Jesus estava ensinando ao discípulo que o caminho para a vida estava aberto para todas as pessoas. Se ele se preocupasse mesmo com o Pai, teria trazido ele para Cristo e ambos estariam vivos espiritualmente. Mas o discípulo queria mesmo era que Jesus guardasse a vaga dele no céu, usando essa desculpa esfarrapada. Como Jesus fazia apenas tão somente o que Deus pedia, sentiu na própria carne esse problema com sua família. Pois em Mateus 12, 46 e 50, a mãe e os irmãos vieram até ele para o afastar do caminho. Quando fizeram isso, Jesus disse que seus parentes verdadeiros são aqueles que faziam a vontade de Deus. Assim, se quiser entender melhor essa postura, temos que entrar no contexto da parábola do filho pródigo, em que o rapaz se convenceu que a felicidade estava longe da sua família espiritual. Então Deus, que o amava, permitiu que fosse experimentar na carne as suas verdades. Quando voltou, ferido, arrependido e cheio de cicatrizes, Deus foi até ele com perdão e com toda a saudade do mundo. Ou seja, você sempre terá o perdão dele, mas isso somente será possível se você estiver vivo. Pois tal qual a história do homem rico, em Lucas 12, 16 a 20, que, morto espiritualmente, estava fazendo planos para a aposentadoria, sem saber que morreria naquela mesma noite. Ou seja, a dureza das palavras de Jesus tem relação com a sua pressa em salvar o discípulo. Afinal, como ninguém sabe o dia em que vai morrer, então estar vivo espiritualmente é urgente. Irmãos, a vida é isso. O diabo é quem nos ajuda a inventar essas histórias para nos convencer a nos afastar de Deus, porque o mundo é dele. Mas no fim, quando estamos perdidos e sofrendo, ele nunca aparece para nos ajudar. Assim, se não podemos garantir que temos a mesma sorte do filho pródigo, devemos nos apressar, por Deus ainda está no alto do morro, ansioso, nos esperando voltar para nos abraçar e nos dar o perdão. Por isso, apresse-se.